Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula de geometria espacial. Como falamos para vocês, nós temos uma sequência lógica no Enem, começando com prisma e em seguida cilindro. Prisma nós já vimos na aula anterior. Então, na aula de hoje, nós vamos brincar um pouco mais com cilindro, para que a gente possa fazer a comparação com o prisma e verificarmos que não existem essas fórmulas todas, na verdade. Bem, crianças, lembrando que cilindro é um tópico muito importante para o Enem. Falamos sobre prismas e hoje nós temos que observar essa competência e as habilidades que o Enem cobra na prova. Então vamos observar na tela. Enem, competência e habilidades. A competência de área 2, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Isso tem muito a ver com o cilindro na nossa vida. Observe que a habilidade 7 diz o seguinte: identificar características de figuras planas ou espaciais. A habilidade 8, resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. E a habilidade 9, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então vejam que nós temos que identificar, resolver e utilizar. Essas serão as nossas habilidades. O cilindro no Enem aparece sobre as seguintes circunstâncias. Em algumas velas, alguns objetos que são colocados mediante a nossa realidade. Observe também que nós temos alguns cilindros de gases, podemos trabalhar com toras de madeiras, como também com caixas d'água ou até mesmo um prédio em formato cilíndrico. Vejam também que alguns caminhões que transportam determinados tipos de combustíveis também são utilizados com formato de cilindro. O Enem costuma brincar com o aluno na sua prova utilizando refrigerantes, algumas imagens que o aluno trabalha em forma cilíndrica. Então, isso é muito importante ressaltar que ele tem como trabalhar muito melhor com esse sólido geométrico. Um outro cilindro utilizado é a manilha de esgoto. Ela também já foi utilizada no Enem, dentre outras situações. Gente, antes de falarmos sobre a definição de cilindro, basta salientar que o aluno tem que ter a imagem dele na sua mente, para que possa resolver melhor a questão. Pois a definição vai nos ajudar a formar, sim, a imagem. Mas se o aluno não tiver de acordo com essa realidade, pegando e associando figuras, imagens, ele não vai conseguir ter na mente a sua definição. Então, observe o que é o cilindro. Cilindro, definição. Consideremos dois planos, alfa e beta, paralelos entre si. Uma reta R concorrente com esses planos e um círculo de centro O e raio de medida R, contido no plano alfa. Chamamos de cilindro circular ou simplesmente cilindro o sólido formado por todos os segmentos de reta com uma extremidade no círculo dado e a outra no plano beta e paralelo a R. Como da figura ao lado, observem. Observamos que foi feita uma projeção dos pontos do plano alfa em relação ao plano beta. E essas duas projeções, no futuro, vai nos dar uma classificação do nosso cilindro. Então vamos adiante. Elementos de um cilindro. Nós tínhamos inicialmente dois planos alfa e beta, tínhamos um círculo sobre o plano alfa e fizemos sua projeção sobre o plano beta. Notamos que uma reta que contém os dois centros desses círculos, ela é denominado eixo. O eixo vai nos servir em alguns momentos para rotacionarmos o cilindro, caso esta projeção seja ortogonal. Já o outro eixo, que está um pouco inclinado, notamos que a projeção forma um ângulo diferente de 90 graus com a base. Neste caso, o cilindro não poderá ser rotacionado. A sua geratriz. A geratriz do cilindro é o segmento formado
pela projeção dos pontos da circunferência da base para com o plano paralelo a ela. A altura de um cilindro é simplesmente a distância entre os dois planos paralelos, onde em muitos casos podemos dizer a distância entre os dois círculos quando estes estão formando um cilindro reto. E o raio da base é justamente o raio do círculo formador. Crianças, é bom lembrar que a altura e a geratriz coincidem quando o cilindro é reto. Isso nós iremos ver daqui a pouco, mas o aluno tem que ter esse lembrete. Mesmo sendo um cilindro oblíquo, que o Enem, ele não costuma cobrar cilindro oblíquo na prova, e sim cilindro reto. A altura no cilindro oblíquo é a distância do círculo para o plano. Já no cilindro reto, ela vai coincidir com a geratriz. É uma observação importante para você. Classificação de um cilindro. Um cilindro é dito reto quando o eixo é perpendicular às bases. Nós observamos que o eixo é a reta que contém os dois centros do círculo. O cilindro será dito oblíquo quando o eixo não é perpendicular às bases, ou seja, quando a reta que contém os centros forma um ângulo diferente de 90 graus. Cilindro reto, ele também pode ser conhecido como cilindro de revolução. Isto porque dá-se-á uma rotação completa de 360 graus em um retângulo em torno de um dos seus lados, onde este lado ele está contido no eixo formador. Logo, a altura passa a ser a geratriz do cilindro. Observamos agora as secções de um cilindro. Gente, o cilindro possui duas secções, uma secção transversal e uma secção meridiana. Mas vamos observar o que seria esta secção. Secção é toda e qualquer região formada por uma intersecção entre um plano paralelo à base do cilindro, que seria secção transversal, ou um plano perpendicular à base do cilindro, que esta é a chamada secção meridiana. Crianças, não podemos esquecer que a secção meridiana é a mais cobrada em provas de vestibulares. Então vamos dar um pouco mais de ênfase a esta secção meridiana, que é a região formada pela intersecção de um plano para com a base do cilindro perpendicularmente a ela, contendo seu diâmetro. Vamos lá. Estudaremos a secção meridiana. Observe que temos aí um cilindro reto e traçamos um plano perpendicular à sua base, contendo o seu diâmetro. A intersecção é justamente a secção formada do cilindro para com o plano. Cilindro reto. Área da secção meridiana. Observamos que a secção meridiana ela é um retângulo onde nós temos como base 2R e a altura H. Então, a área da secção meridiana é a área de um retângulo. Base vezes altura, 2R vezes H. Já o perímetro da secção meridiana, observamos que é a soma dos lados do nosso paralelogramo, ou no caso do nosso retângulo, onde nós teríamos 2Rs mais H mais 2Rs mais H, resultando em 4R mais 2H. Este é o perímetro da secção meridiana, em destaque para a prova do vestibular do Enem. Quando a secção meridiana de um cilindro reto é um quadrado, dizemos que o cilindro é equilátero, ou seja, a sua altura é igual ao diâmetro da base. Mais um ponto-chave, crianças, para a prova do Enem: cilindro equilátero. O aluno tem que associar a palavra equilátero ao polígono que possui os lados congruentes. E no cilindro, a secção meridiana formada é um quadrado. Então, equilátero quer dizer os lados congruentes. Logo, a altura passa a ser o diâmetro da base. Então, o aluno não pode esquecer desta palavra na prova do vestibular do Enem ou em qualquer outro vestibular que ele venha fazer. Em cilindro,
Esse é um tópico muito importante. Vamos dar continuidade falando um pouco mais sobre a área de um cilindro, estudar todas as suas situações. Planificação do cilindro. Para planificarmos o cilindro, basta cortarmos a sua lateral e esticar a lateral, colocando-a sobre um único plano. Observe que na base do cilindro nós temos um círculo. Ele está na horizontal. Vamos colocá-lo na vertical. E aí observamos que o cilindro planificado, ele é composto por um retângulo e 2 círculos. É a partir da planificação do cilindro que nós vamos observar as áreas do cilindro. Primeira área que nós vamos estudar é a área da base. A área da base não tem problema algum, que é a área de um círculo. E nós já vimos na nossa aula de geometria plana, a área das figuras planas, que a área do círculo é dada por πr². A sua área lateral, ela coincidirá com a área lateral de um prisma, onde nós temos perímetro da base multiplicado pela altura. No caso do prisma, o perímetro da base é a soma dos lados do polígono da base. E aqui, no caso do nosso cilindro, o perímetro da base é dado pelo comprimento da circunferência, 2πr multiplicado pela altura. Um dos grandes problemas que nós temos é com a área total, onde nós teríamos 2 bases mais a área lateral. Só que o aluno tem que observar que a área da base, junto com a área total, não é esse problema todo. E sim a área lateral, porque o aluno tem que primeiro planificar o sólido. E é por isso que eu dou um destaque para a área lateral do prisma, que é dado através de perímetro da base vezes altura. Se você observa a área total, depende da área da base, que nós já conhecemos, e também precisa da área lateral. Crianças, mais uma vez volto a frisar para vocês. A área lateral é de suma importância para a prova do Enem. A área da base, o aluno já tem conhecimento da geometria plana. A área total é a soma das 2 áreas, a lateral com 2 bases. Mas a área lateral depende da planificação. Então, o aluno tem que ficar muito atento a isto, ok? Vamos prosseguir com nossa aula, observando agora o volume de um cilindro. Volume de um cilindro. Consideremos um cilindro e um prisma com bases de mesma área, contidas num plano alfa, de modo que tenha a mesma altura. A partir dessa ideia, Cavalieri nos mostra que a área do cilindro é a mesma área do prisma, pois já foi dado através do princípio das lâminas infinitas. Então, o princípio de Cavalieri nos assegura que o cilindro e o prisma têm o mesmo volume, ou seja, o volume do cilindro é igual ao volume de um prisma. Nós vimos em aulas anteriores que o volume do prisma é dado através de área da base multiplicado pela altura. Então, o volume do cilindro vai ser dado da mesma forma, área da base multiplicado pela altura. A área da base do cilindro nós conhecemos, é a área de um círculo, πr² multiplicado pela altura. Bem, gente, mais uma vez, nós observamos um seguinte detalhe. O estudo do prisma é de fundamental importância para o Enem, porque ele também nos traz o estudo do cilindro, pois o volume do prisma é o mesmo volume do cilindro. A diferença está apenas na base. A base do prisma muda, podendo ser um triângulo, podendo ser um quadrilátero, podendo ser um hexágono, mas a base do cilindro é a mesma, é um círculo. Então, o volume do cilindro é o mesmo volume de um prisma. Levem isso para a sua prova. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver um fato interessante que poderá aparecer na prova do Enem ou em qualquer outro vestibular tradicional, que é justamente o tronco de cilindro de bases não paralelas. Venham comigo. Tronco de cilindro de bases não paralelas. Observamos que foi traçado um plano e este plano não é paralelo aos planos das 2 bases que temos. O sólido formado por este plano não paralelo e para com a base do nosso cilindro recebe o nome de tronco de cilindro.
só que de bases não paralelas. E o nosso problema é como encontrar o seu volume e como encontrar a sua área. Um tronco de cilindro circular reto de base circular de raio R, em que a geratriz maior mede G e a geratriz menor mede Gzinho, e um cilindro circular reto de raio da base R e altura G mais Gzinho sobre 2, tem volumes iguais e áreas iguais. Notem que esse G e o Gzinho refere-se, na verdade, à altura maior e à altura menor, porque, como nós falamos, no caso de um cilindro reto, a geratriz e a altura têm o mesmo valor. Observando a figura, notamos que pela média entre as alturas, a média entre as geratrizes, nós iremos obter o mesmo volume e a mesma área. Logo, teremos que o volume do tronco é dado através da área da base vezes a altura média, ou seja, não foge do volume de um cilindro, que é a área da base vezes a altura. A única diferença é que agora vamos fazer a média aritmética entre as alturas, a média aritmética entre as geratrizes. Πr ao quadrado, que multiplica G mais Gzinho sobre 2. A área lateral do tronco também da mesma forma que a área lateral de um cilindro, perímetro da base multiplicado pela altura, só que neste caso a altura média. Nós vamos pegar a altura maior e a altura menor e dividir por 2. Perímetro da base, 2πr vezes a altura média, G mais Gzinho sobre 2. Temos que destacar essas duas relações porque o Enem ele pode chegar com alguma novidade. Bem, gente, não podemos deixar de lado essa questão da geratriz e da altura do cilindro reto. Como o Enem costuma trabalhar com cilindro reto, a geratriz e a altura, elas equivalem ao mesmo valor numérico. Então, com isso, já que fizemos um lembrete sobre essas aulas de geometria espacial, vamos agora trabalhar um pouco com as nossas questões. Vamos fazer uma aplicação e vamos entender como poderia cair uma questão no Enem ou até mesmo em um vestibular não tradicional, mas um vestibular que venha utilizar uma linguagem com a competência e as habilidades colocadas pelo Enem. Vamos para o exercício. Exercício. Praticantes de esporte de verão costumam aproveitar as belas praias de Maceió para uma partida de frescobol. Com pensamento empreendedor, a fábrica de bolas de borracha Que Bola quer produzir embalagens cilíndricas para colocar 2 bolas com 3 centímetros de raio cada, como mostra a figura. A quantidade mínima de material necessária para a confecção das embalagens, incluindo a tampa em centímetros quadrados, será de letra A, 80 pi, letra B, 85 pi, letra C, 90 pi, letra D, 95 pi, letra E, 100 pi. É uma questão tradicional de área total de cilindro. Então vamos ver como seria a sua resolução. Observamos o seguinte: o raio fornecido da bolinha é de 3 centímetros. Então, observando a figura, nós teremos 4R de altura e 2 R's de diâmetro da base do cilindro. Esses 4 R's de altura equivalem, na verdade, a 4 raios da esfera colocada. E o 2 R's equivale a 2 raios da esfera, que coincidem com 2 raios da base do cilindro. Então, a área da embalagem ela é dada através de 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é dado por πr ao quadrado. Então, nós teremos 2πr ao quadrado mais área lateral, 2πr vezes a altura, só que a altura vale 4R. E aí, fazendo a substituição, no lugar do R, vamos colocar 3. 2π, 3 ao quadrado, mais 2π, 3 vezes 4 vezes 3. Nós teríamos 2 vezes 9, 18. 18π, mais 2 vezes 3 vezes 4 vezes 3, resulta em 72π.
Então, a área da embalagem resultante será de 90 pi centímetros quadrados, resultando aí na resposta da alternativa letra C. Bem, crianças, essa foi a nossa aula de cilindro. Estamos à sua espera na nossa próxima aula de cone. Para vocês, já estou com saudades. Até mais.